Uma boa noite a todos. Vamos abrir as nossas Bíblias em Lucas, capítulo 15. Lucas, capítulo 15. Mas antes de lermos a palavra de Deus esta noite, eu gostaria de agradecer à igreja local pelo convite que foi lançado. Foi um privilégio estar de volta entre vocês e eu espero que Deus tenha usado a sua palavra para ministrar aos nossos corações. Espero que possa voltar no futuro quando virá acompanhado. A minha esposa, ela não podia vir esta vez porque ela foi convidada por um hospital para trazer uma explicação sobre o trabalho de capelania, porque o hospital estava pedindo isto, e gostaria que vocês orassem sobre isto, porque não temos muitas pessoas para nos ajudar nesta área. E quem esteve presente foi um casal do Hospital Beneficência Portuguesa, que está mostrando interesse também, uma grande abertura. Então, orem por nós nesse sentido, para que Deus continue abrindo portas, mas também esteja preparando pessoas para assumir esses compromissos. Eu só queria explicar que no fim eu estarei com um pouquinho de pressa para sair, porque eu estava pensando em São Paulo, as nossas reuniões domingo à noite começam às 7h. Então eu pensei assim, vai ser fácil pegar um ônibus às 9h, mas quando cheguei aqui descobri que às 7h30. Então, eu só queria deixar isto claro para vocês, não é falta de educação da minha parte, mas eu vou precisar quase despedir de vocês do púlpito, não? Vamos olhar então em Lucas capítulo 15, e nós vamos começar a nossa leitura no versículo 11. No versículo 11 ele diz: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte que me cabe dos bens. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morto de fome, ou morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu
e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu-o e ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Que Deus possa se dignar de abençoar esta leitura de sua palavra. Eu quero que a gente esteja voltando para os primeiros 2 versículos deste capítulo, Lucas 15, porque eu creio que nestes dois versículos nós temos a chave que nos ajuda a entender o que está acontecendo neste capítulo. Então diz no versículo 1, aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: Este, referindo-se a Jesus, este recebe pecadores e come com eles. Nesses 2 versículos existem 2 classes de pessoas. Existe uma classe que está no primeiro versículo, existe uma segunda classe que está no segundo versículo. No primeiro versículo, nós temos publicanos. Hoje em dia a gente conhece como cobradores de impostos. É explicável, ninguém gosta de cobrador de impostos, não. Mas, ao mesmo tempo, eles eram duplamente odiados pelo fato que eles eram cobradores de impostos do Império Romano. E o povo simplesmente odiava esses publicanos. O segundo é mencionado no versículo 1 de capítulo 15, os pecadores. E os pecadores é um termo que era usado naquele contexto para falar daqueles que não viviam debaixo da lei mosaica. Qualquer pessoa que não se identificava com a nação de Israel, com o povo judeu, com a lei de Moisés, era considerado um pecador. Então, mas é interessante que esses publicanos e pecadores se sentem atraídos por Jesus. Eles se sentem atraídos por Jesus. Eles são rejeitados na sua época, mas eles se sentem atraídos pelo Senhor Jesus. E diz no versículo 1, aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores com uma finalidade. Eles se aproximavam com a finalidade de ouvir o que o Senhor Jesus tinha a dizer.
É muito importante ver isto. Porque muitas vezes existem pessoas que têm alguma coisa que vale a pena ouvir, mas não são pessoas que chamam a sua atenção, que atraem você. Mas havia algo a respeito da pessoa de Cristo Jesus que facilitou com que o povo se sentisse aceito por ele. E isto fez com que eles viessem com o objetivo de ouvir a sua voz. Agora, no versículo 2, nós temos esta segunda classe de pessoas. E essa segunda classe de pessoas estão reagindo exatamente ao contrário. Diz que eles murmuravam. Isto não quer dizer que eles falaram em voz alta, mas eles estavam falando para dentro, vamos dizer, e murmuravam. Os fariseus e os escribas, estes são os líderes religiosos da época. Interessante, os líderes religiosos da época deveriam ser pessoas que eram bem vistos, bem quistos e atraíam o povo. O povo teria imenso prazer em estar com eles. Mas muito pelo contrário aqui. Murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo, apontando para a pessoa de Cristo Jesus, recebe pecadores e come com eles. Em outras palavras, ele não somente fala com este povo, mas ele senta-se à mesa. Imagina! Jamais faríamos isto, jamais ficaríamos contaminados com estas pessoas que se encontram no primeiro versículo, que são os publicanos e pecadores. Mas o Senhor Jesus atraía esse tipo de pessoa. Enquanto os religiosos da época repugnavam esta atitude do Senhor Jesus e murmuravam, dizendo, recebe pecadores e come com eles. Agora, quando o Senhor, e interessante no Evangelho de João, no fim de capítulo 3, diz que o Senhor conhece o coração do homem, ele não precisava ouvir a queixa dos religiosos da época. Ele sabia o que estava passando pelo coração deles. Ele sabia que ele era odiado por eles e que eles odiavam também os publicanos e pecadores. Então o Senhor Jesus aproveita deste momento. Ele era um habilidoso comunicador das Escrituras e diz... então lhes propôs Jesus esta parábola. Agora, quando ele diz esta parábola, nós lemos apenas uma parte da parábola. Esta parábola existe em 3 partes, mas eu quis reduzir e falar mais sobre o filho que se perdeu, porque a gente se sente mais próximo da ideia de um filho. Mas a função de uma parábola naqueles tempos, o ensino era dado através de parábolas de propósito. Porque cada pessoa que ouvia uma parábola sabia que tinha que ficar pensando durante todo o tempo da parábola, fazendo uma pergunta: quem sou eu nesta parábola? Eu me encaixo na primeira classe de pessoas, no versículo 1, ou eu me encaixo na segunda classe das pessoas que é mencionada no versículo 2. Então, a função de uma parábola era assim. Agora, a gente vai fazer de conta esta noite que a gente está ensinando através de parábolas. E que você vai precisar se identificar com alguém
nesta parábola. Porque ou você se sente atraído por Jesus esta noite e você tem imenso prazer em ouvir o que ele tem a dizer, ou você fica murmurando, dizendo: eu não aceito este tipo de atitude para com as pessoas da primeira classe. Então a gente precisa refletir um pouco nesse sentido. Ok, agora eu vou mencionar as outras parábolas, porque são importantes aqui. E quando a gente chega no versículo 4, veja bem como ele tenta aplicar esta parábola. Ele diz: qual dentre vós, em outras palavras, quem é você nesta história? Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-lo? Agora, nesta primeira parte da parábola, ele está falando a respeito de um pastor de ovelhas. Um pastor de ovelhas normalmente possuía 100 ovelhas. Ele simplesmente fez um rebanho de poucas ovelhas, porque ele dava um nome para cada uma de suas ovelhas. E essas ovelhas conheciam a sua voz, reconheciam a sua voz, e quando ouviram a voz do pastor, eles seguiram. Que nem as pessoas que são mencionadas no versículo 1. Eles ouviram a sua voz e se sentiram atraídos por Jesus. Agora, este homem perde uma de suas ovelhas. Agora, quando você pensa nisto, a perda, na realidade, foi pouca. Ele perdeu apenas uma ovelha, ele ainda tinha 99. A perda foi pouca, mas mesmo assim, ele não se contenta com os 99 que ele ainda tem no seu rebanho. Ele deixa estes no campo, nas pastagens, e ele vai atrás da única ovelha que se perdeu. E é interessante notar que quando diz e vai em busca da que se perdeu, ele não para na sua busca até que ele encontra a ovelha perdida. Esse é o tipo de Deus com que você lida esta noite. Quando ele sabe que você está perdido por causa de seus pecados, ele vai atrás de você. Ele vai continuar a sua busca insistente até encontrá-la. Então não adianta tentar fugir dele, porque ele vai atrás e não vai desistir na sua busca. Ele vai encontrar você aonde quer que esteja. A segunda parte do versículo, ou melhor, no versículo 5, acontece uma coisa muito interessante. Achando-a, põe sobre os ombros, cheio de júbilo. Quero que vocês notem então que existem 3 atividades aqui. Em primeiro lugar, este pastor sente a falta da única ovelha que se perdeu. Note bem, eu falei que ele sente a falta. Ele sente a falta. Ele sente a falta de você esta noite, porque você não faz parte de seu rebanho. Então ele vai desenvolver uma busca. E ele não vai terminar a sua busca até encontrar com você.
E uma vez encontrando com você, vai haver um momento de regozijo. Porque mesmo que a perda fosse pouca, aquilo que estava perdida foi achado. E ele vai colocar esta ovelha sobre os seus ombros e volta para o restante do rebanho. E ele está regozijando que aquilo que estava perdido foi encontrado. Essa é a atitude do nosso Deus. Agora vamos ver a segunda parte. Indo, no versículo 6, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Então, ele tem o desejo de compartilhar com outros esta sua alegria de ter encontrado esta ovelha perdida. Agora, na segunda parábola, ele diz no versículo 8, o qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, ou 10 moedas naquela época, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa, a procura diligentemente até encontrá-la. Agora veja bem, nesta parte da parábola, a perda é maior. Ela perdeu a 10ª parte de suas moedas. E essas moedas normalmente eram usadas aqui ao redor de seu pescoço, porque eram moedas especiais, selecionadas para fazer parte de suas joias. Acontece então que ela perdeu uma dessas moedas. Agora, ela não se contente com o fato que ela ainda tem 90%, ela começa a varrer a casa. E diz que ela acende a candeia porque deve ser que ela procura em lugares talvez onde vão ficar escondidas. Acende a candeia, varre a casa e a procura, veja bem, diligentemente até encontrá-la. E tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Os mesmos elementos estão presentes aqui. Ela perde alguma coisa, ela sente a falta, ela inicia uma busca, e quando tem encontrada a moeda perdida, ela se regozija com esse fato. Agora, se você voltar para o versículo 7, ele vai dar para você uma aplicação disto. Porque não somente existe regozijo entre os amigos com esta ovelha achada e esta moeda achada, mas diz no versículo 7, digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador, veja bem o termo que nós encontramos no versículo 1, haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos, ou que consideram que são justos, que não necessitam de arrependimento. Porque todo mundo precisa de arrependimento.
Mas existem pessoas que acham que não precisam de arrependimento, porque não se consideram como pecadores. Ok, versículo 9, ou versículo 10 também, ele diz: eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então a aplicação da história é esta. Agora nós vamos focar esta noite no filho, porque agora a perda é maior. Ele tinha apenas 2 filhos, ele perde um desses filhos, isto é uma perda de 50%. Claro que vai haver uma busca. Então diz no versículo 11, continuou, certo homem tinha 2 filhos, o mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte que me cabe dos bens, e ele lhes repartiu com os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, ele partiu para uma terra longínqua ou distante. Interessante isto, porque o sentido do homem, à luz das Sagradas Escrituras, é que este homem busca uma independência de Deus. Se você fosse voltar para o início esta manhã da nossa Bíblia, o livro de Gênesis, em capítulo 3, chega uma segunda oferta oferecendo ao homem: olha, você não precisa continuar pensando neste relacionamento com Deus, você pode ser o dono de seu próprio nariz. Você pode ser o capitão de sua alma, você decide a sua vida. Você vive independente de Deus. E foi justamente este desejo deste filho. Como eu gostaria que o velho estivesse morto nesta altura, porque eu teria a minha parte que me cabe da herança e poderia viver a minha vida como bem entender. Então, antes da hora, ele simplesmente vira para o pai e disse: pai, eu quero a minha parte, eu quero viver independente. Chega de morar nesse lar. Chega de fazer parte desta família. Eu quero viver a minha vida independente. E o pecador é isto. O pecador é aquele que quer viver a sua vida independente de Deus. Você vê estas atitudes hoje em dia. Não me vem com esta conversa sobre Deus, porque eu não quero Deus interferindo com a minha vida. Isso não tem nada a ver comigo. Chega, não quero ouvir mais. Quer viver a sua vida do jeito que Ele tem optado nessa vida. Mas o problema é o seguinte: ele partiu para uma terra distante. Agora, não pensa que esta terra fica distante 500 quilômetros, ou 1000 quilômetros, ou 1500 quilômetros. Não é distante nesse sentido. Ele queria ficar distante de Deus. Não é uma distância em termos de quilometragem, é uma distância em termos de moralidade. Ele não quer Deus interferindo na sua vida. Então ele quer viver a sua vida. E é por causa disto que a pessoa diz: eu não quero ouvir de Deus, não quero que Ele esteja interferindo na minha vida. Eu quero separação de Deus. E cada vez que você ouve esta linguagem hoje em dia, você tem que pensar assim: esta pessoa quer viver independente de Deus.
Esse é o sentido da parábola. Agora, como acontece, ele não tem juízo, porque diz a palavra de Deus que você tem que realmente viver uma vida em que Deus é levado em consideração, porque isto significa ser sábio. Então, o momento que você se distancia de Deus, você começa a viver uma vida não baseada na sabedoria de Deus, mas baseada na sabedoria humana. Então, o que aconteceu? Ele começou e dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Acabou. Ele não tinha mais recursos. Aí, para piorar mais a situação, uma fome visitou a terra, e aí começa a passar necessidade. Eu não vou entrar em todos os detalhes da história, mas enquanto ele está sentindo necessidade, você sabe que quando porcos recebem a sua alimentação, a sua ração, num instante acaba com tudo. Não? Nem sobrou nada para ele. Ele está passando necessidade mesmo. E de repente ele cai em si. Esta expressão é muito interessante das Escrituras, porque uma das coisas que você vai ver a respeito do pecado, mesmo se você for um filho de Deus, pecado é loucura. É loucura. É agir fora de si. E diz que ele caiu em si. Em outras palavras, a sua capacidade de raciocinar voltou. E ele diz assim, puxa vida, não, aqui eu estou passando necessidade, eu sei que na casa de meu pai, até os servos estão comendo melhor que eu. E isto fez com que ele caísse em si, começa a analisar as coisas, e ele diz, eu vou voltar. Por que ele decidiu voltar? Porque ele sabia que a sua recepção em casa, da parte de seu pai, seria uma resposta de perdão e de amor. Veja bem o que os fariseus e os escribas estavam dizendo. Este recebe pecadores e come com eles. Em outras palavras, não queremos nada a ver com este povo. Mas este filho pródigo, ele sabia que se ele voltasse para casa, ele teria uma recepção positiva da parte do pai. Então ele começa a desenvolver a sua fala antes de chegar em casa. Pai, pequei contra ti e contra Deus, e não sou mais digno de ser considerado como seu filho, só quero ser mais uma pessoa que trabalha na sua casa, tá bom? E vem praticando todos os dias. Mas quando o pai o avistou de longe, ele é visto pelo pai, e o pai corre para encontrar com ele. Agora eu quero que você imagine um pai correndo no Oriente Médio. Isto não acontece. Um pai no Oriente Médio, sempre assim. Mão fechada assim, sério. Cada passo dado é dado em serenidade. Mas quando este pai avistou o filho,
ele correu. Eu posso imaginar, porque para mim isto é um retrato do meu Deus. É um retrato do meu Deus. E muitas vezes a pessoa pensa, Deus é uma pessoa tão severa, ele é tão rígido, ele deve estar irado comigo, eu não penso em me aproximar dele. Mas ele sente o drama de sua vida. E ele está à procura de você. E ele não vai desistir desta busca até encontrar com você, trazer você de volta para o seu lar. Eu posso imaginar o drama de Deus quando diz em Salmo 22, meu Deus, por que me desamparaste? Por que me desamparaste? Você pode imaginar o filho dizendo isto para o pai? E foi justamente isto que o pai ouviu de seu filho na cruz, quando ele estava lá sofrendo pelo seu pecado. Não existe coisa mais injusta do que aquele que nunca conheceu o pecado, que ele seria aquele que sofreria o seu pecado na cruz. Ele tomou o seu lugar. Ele foi seu substituto. Ele nunca tinha saído de casa para desagradar ao pai. Quem saiu de casa foi a gente. Quem desagradou o pai foi a gente. Mas quem morreu na cruz foi aquele que não conhecia pecado, mas que foi feito pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E com esta justiça de Deus, nós somos aceitos diante de Deus. Como este pai, ele corre em direção ao filho, ele abraça o filho, ele beija o filho, ele começa a dar presentes para o filho, porque este filho que estava perdido foi encontrado. Ele usou um termo muito forte, ele diz, este filho que morreu, ressuscitou. E sabe qual é o problema hoje em dia do homem? Ele está morto nos seus delitos e pecados. E precisa de vida. E diz Efésios capítulo 2 que o nosso Deus nos dá vida quando nós estamos arrependidos do nosso pecado. Quando sabemos que foram estes pecados que nos afastaram de Deus. E que precisamos voltar para casa e ser recebido por este Deus, este Pai. Mas eu quero que você tenha na sua mente esta noite, esta imagem, do jeito que ele foi recebido de volta pelo Pai, é o jeito que você vai ser recebido de volta por Deus esta noite. Ele ama você, ele sente a sua falta, ele vai procurar você. Ele não vai desistir na sua busca. Ele quer encontrar com você e ele vai trazê-lo de volta para casa e haverá regozijo quando isto acontece. Meus queridos ouvintes, que você possa mais uma vez se colocar nesta parábola esta noite e responde a pergunta: quem sou eu nesta parábola? Para que eu possa assumir a mesma atitude desse filho e dizer, eu vou voltar para casa. Eu quero este encontro com meu Deus, porque eu sei que Ele vai me aceitar de braços abertos. Vamos orar. Nosso Deus, nós somos muito gratos a Ti pela palavra.
Sabemos que essas histórias que foram